Continuação aí do capítulo 5, né? E hoje a gente vai ver um pouquinho mais de comunicação. Hoje vai falar, o primeiro tópico que a gente vai falar hoje é comunicação de luz ou de trevas, tá? Além da qualidade dos 4 conteúdos que você comunica, o que você costuma comunicar para as pessoas relacionadas acima? Você comunica paz, alegria, aceitação, amor, carinho, afeto, amor próprio? Ou comunica indiferença, falta de tempo, raiva, impaciência, mau humor, medo, insegurança, desunião familiar? Sinceramente, o que você tem comunicado para as pessoas mais próximas de você? Isso é uma reflexão muito forte que a gente tem que fazer nós mesmos, tá? Porque a gente tem que saber o que a gente está comunicando para as pessoas. Quando as pessoas veem vocês, vê Nádia, vê Renê, o que as pessoas veem em vocês? O que é que vocês comunicam para as pessoas? Né? O que as pessoas dizem sobre você? Ah, Renê passa uma paz, passa uma alegria muito grande, passa um amor, um carinho. Nádia passa um afeto, um amor próprio. Ou será que as pessoas veem diferença, falta de tempo, raiva e impaciência na gente? Né? O que é que a gente está passando para as pessoas? O que é que nós estamos passando? Tá? É uma reflexão que nós temos que fazer. Ó, aquele pai e empresário a que me referi antes plantou palavras e ações e colheu todo tipo de problemas com seu filho e também com a própria vida. Quando ele decidiu plantar coisas diferentes, novamente colheu resultados, mas dessa vez eram frutos diferentes. Tá? Só um minutinho, tá, gente? Só um minutinho. Deixa eu só ver um negócio aqui, senão vai derramar aqui. Rapidinho, tá? Pronto, senão ia acabar derramando ali, foi mal aí. Gente, olhando para a tabela a seguir, observe que ao lado direito existem 5 palavras. Peço que, à medida que for lendo o texto explicativo, você vá completando a tabela. Aí eu queria que vocês printassem essa tela, tá? Ou printar, porque escrever, fazer agora não vai dar certo não, mas printar pelo menos, para depois vocês fazerem isso aqui, tá? E depois a gente ele vai começar a explicar o que se deve fazer e você vai fazendo aí logo após o estudo, tá? Que é essa tabela aqui, ó. Essa daqui. Do lado esquerdo, trevas, menos 10 pontos. No meio, 0. E no lado da luz, as 5 palavras, Deus, certeza, amor, vida e paz, tá? 10 pontos. E aqui ele vai explicar um pouquinho. Estou dando tempo para vocês printarem, tá? Estou dando um tempinho aí só para vocês printarem essa tela, para que vocês possam ver depois e fazer isso aqui, que é importante. Eu fiz ontem, quando eu estava terminando o estudo, eu vim fazer isso aqui, gente, é muito interessante. Na primeira vez que eu li esse livro, eu não fiz. Tá? E ontem, quando eu estava terminando esse estudo, eu fiz e eu vi que realmente faz a gente pensar um pouco e faz a gente rever algumas coisas que a gente vem fazendo. Tá? Olha só a primeira explicação da tabela. A primeira tarefa é preencher os opostos das palavras que constam do lado direito da tabela. Começando de baixo para cima, temos o lado direito a palavra amor. Qual palavra é o oposto a amor? Que tal ódio? Se você concorda que o oposto de amor é ódio, peço que escreva essa palavra do lado esquerdo na mesma linha da palavra amor. Se você acha que é o oposto da palavra amor, fique à vontade para colocar ali o que achar melhor. No lado esquerdo que ele fala não é no meio, tá? É lá na ponta esquerda, do outro lado. Se de um lado tem amor e do outro tem ódio,
Que palavra estaria entre as duas? Entre o amor e ódio. Qual a palavra estaria entre as duas? Que tal indiferença ou distanciamento? Se você concorda, peço que escreva essa palavra ou outra que julgar mais adequada no centro da tabela, na mesma linha de amor e ódio. Indo para a linha de cima, qual a palavra oposta à vida? Que tal morte? Se concorda com a palavra morte, como contrário à vida, escreva acima da palavra ódio. E no meio, entre a vida e a morte, que palavra se ajusta? Que tal doença? Se for outra, pode escrevê-la. Agora vamos à linha paz, a linha da paz. Qual palavra oposta à paz você colocaria no extremo esquerdo? Inquietude ou falta de tranquilidade? Coloque a palavra que achar melhor. E no meio das duas, que tal estresse? Na linha da certeza, a palavra oposta seria dúvida. E no meio, que tal medo? Finalmente chegamos à primeira linha, Deus. Se ele está no extremo direito, qual é o oposto de Deus que você colocaria no extremo esquerdo? Diabo? Força do mal? Então escreva o extremo esquerdo que você acredita que corresponde ao oposto de Deus. E no meio, entre Deus e seu oposto, o que cabe nesse local? Falta de fé? Preencha conforme achar mais adequado. Você deu para entender, não deu? O que é para se fazer nessa tabela? Eu acho que deu para entender, né? Do lado direito, você tem lá as palavras. Do lado esquerdo, você vai colocar o oposto a essa palavra, que você acredita que seja o oposto daquela palavra. E no meio, algo que fique ali entre as duas, que você acha que fica entre as duas ali. Tá? Mais ou menos isso que você vai fazer. Olha só. Observe essa tabela que estamos montando juntos e reflita sobre seu relacionamento amoroso. Pense na pessoa amada, em você e no relacionamento que mantém. E marque com sua caneta entre 10 no extremo direito e o menos 10 no extremo esquerdo. Como está sua comunicação com essa pessoa em cada uma das 5 linhas? Olha só isso aqui, tá? Veja só. Pense na pessoa amada, em você e no relacionamento que mantém. E marque com sua caneta entre os 10 do extremo direito e no menos 10 do extremo esquerdo. Como está a sua comunicação com essa pessoa em cada uma das 5 linhas? Seja sincero e pontue que nota você dá para a sua comunicação de amor para essa pessoa. Se é uma comunicação de amor real, constante, sincera, certamente você vai pontuar a linha do amor perto do 10. Entretanto, se você algumas vezes é impaciente e quando sob estresse é grosseiro ou costuma ser um pouco distante, certamente sua nota não passa do meio da tabela. Faça a mesma avaliação com seus pais, se ainda os tiver, ou com a memória deles. Faça também com os filhos. Você comunica amor, distanciamento, amor do lado, que é o lado direito, né? O distanciamento, que é no meio, ou raiva e impaciência, do lado esquerdo. Faça essa avaliação em todas as conexões e se pergunte o que de fato você tem comunicado para essas pessoas, tão importante na sua vida. Fazer uma reflexão aí, né? Se você está passando o que é que você está fazendo, né? Com seus filhos principalmente, né? Seus filhos, sua esposa, seu marido, o que é que você está comunicando, né? A gente tem que parar um pouquinho para refletir. Será que a gente está sendo muito impaciente devido à correria do dia a dia? Está sendo um pouco impaciente com o nosso marido, nossos cônjuges, né? Para falar marido nem esposa, cônjuge. Será que a gente está sendo um pouco impaciente? Né? Será que a gente está meio distante deles devido à correria do dia a dia? O que é que a gente está fazendo? Né? O que é que a gente está comunicando para essas pessoas? Aproveito para convidá-la a fazer outra análise. Se Deus e seus complementos ou sinônimos estão do lado direito, e o diabo e seus complementos ou sinônimos estão do lado esquerdo, em qual lado você tem jogado? A quem você tem agradado com sua comunicação? A Deus ou ao seu oposto? Olha só que forte isso aqui, tá?
Quem você tem mais agradado, né? Essa tabela pode se tornar um verdadeiro mapa de causa e efeito, em que você pode mensurar sua comunicação atual e saber que resultados esperar da sua vida. Enfim, por qual lado você vem caminhando com sua comunicação? O lado da luz ou no lado das trevas? É uma coisa a se pensar. Muitas vezes a gente não quer nem saber das trevas, não, Deus é maior. Mas será que você está comunicando luz? Para refletir um pouquinho aí. Será que você está comunicando luz? Será que está levando paz para as pessoas com o que você fala? Você transmite paz? Você transmite alegria? Você transmite carinho? Será que você está transmitindo isso? Para refletir um pouquinho e pensar aí. Será? Ou será quando a pessoa vê você diz assim, aquela pessoa ali é muito estressada, só vive com raiva, só vive estressado, só vive de cara fechada. Para analisar um pouquinho quais as duas atitudes, né? Em qual lado você está comunicando e caminhando? Do lado da luz ou no lado das trevas? Outro tópico do livro, né, dessa parte do capítulo 5 é quando o amor não funciona. Tá? Uma senhora de 50 anos me procurou e, em tom de acusação, disse que a vida não era assim tão simples como eu falava e ela era testemunha disso. Com toda a paciência, pedi que ela me explicasse mais e me desse mais detalhes para que pudesse entender. Gente, essa história aqui é algo fantástico, tá? A lição de moral que ele dá nessa senhora é algo surreal e que tenho certeza que vai tocar muito na gente, porque muitas vezes a gente está errando e falhando, tá? Errando e falhando. Diz aí. Bom dia a todos. Só pegando o gancho aí do slide anterior que tu falasse, na reunião que ele teve com o Anderson, aí ele falou, tava falando sobre a comunicação, porque às vezes até a comunicação atrapalha, entendeu? A gente fala uma coisa, expressa uma coisa e as pessoas entendem outra. Então, muitas das vezes, não é o que a gente fala, o que a gente passa, e sim como a pessoa entende. Então, às vezes, pode até acontecer mesmo de você estar passando uma forma de uma situação e as pessoas entenderem mal, tá ligado? Mas, claro que esse estudo aí é show de bola, mas foi só para complementar que, assim, não tem como ser 100%, porque às vezes eu te falo A e tu entende C, tá entendendo? Uhum. Aí depende de muito como a pessoa vai entender o que você está falando. Isso. Pronto, só foi isso aí, só para complementar o que tu falava. Valeu. Perfeito. Perfeito. É isso aí mesmo. Mas o pensamento é esse, tá? A gente nunca vai agradar todo mundo, a gente nunca vai transmitir paz para todo mundo, ninguém vai... Você pode ser o cara perfeito para a sociedade, mas sempre vai ter um que vai dizer assim, isso aí, ele está sendo falso, em casa esse cara é rango-morento, esse cara... Não vai ter como. A gente não vai ter como agradar todo mundo, não. Nem todo mundo vai entender as nossas atitudes. Verdade. Né? Mas a gente, no geral, Verdade. a gente tem que passar a imagem de luz. Né? A gente tem que refletir um pouquinho para isso. Exato. Mas, realmente, talvez, muitas pessoas não entendam a tua atitude. Talvez é teu jeito. E as pessoas não vão entender. Mas você tem que fazer, você tem que estar com a consciência tranquila. Tá? Você tem que passar isso, né? É isso que mais ou menos que tem que fazer, tá? E vamos ver essa história dessa senhora aqui, que eu acho que vai se encaixar muito nas vidas, tá? Paulo Vieira, olha só o que ela fala para ele. Paulo Vieira, tenho 50 anos e me casei aos 25. Meu marido pediu que eu largasse a faculdade e eu larguei. Como ele não gostava da minha família, também me afastei dos meus familiares. Para não ter problemas, pois ele era muito ciumento, afastei-me de minhas amigas e também nunca trabalhei fora. Tivemos 3 filhos e por 25 anos fui esposa, mãe e dona de casa em tempo integral. E agora que tenho 50 anos, meu marido me deixou por uma menina de 25 anos. Como você pode dizer que o amor pode tudo? Como você pode dizer que o amor blinda nossa família? Como você pode dizer isso tudo? O que fiz na minha vida inteira foi amar esse homem e cuidar dele.
E olha no que deu. Estou aqui, feia e largada. Olha a resposta de Paulo Vieira. Como resposta, usei o segundo mandamento bíblico, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois de citar essa passagem bíblica, perguntei: você amou seu marido na mesma proporção que se amou? Você se dedicou a seus afazeres domésticos na mesma proporção que se dedicou a você mesma? Você se amou nesses 25 anos? Você se respeitou, cuidou de você nesse período? Você se colocou como alguém valoroso, importante, ou como uma mulher sem valor, como uma serviçal sem necessidades ou vontade própria? Continuei. Um avião, para voar, precisa das duas asas da mesma maneira em relação... precisa das duas asas. Da mesma maneira, uma relação, para dar certo, também precisa que se ame o próximo como a si mesmo. Então, não me leve a mal. Disse com toda a compaixão, enquanto as fichas dela caíam. O problema não está no seu marido, que a deixou, ou na moça de 25 anos que está com ele, e sim em você. Em você não se respeitar, não se valorizar e se colocar como um ser inferior. Continuei com o amor e a firmeza que a situação pedia. Como seria sua vida se você tivesse mantido a proximidade com seus pais e irmãos? Como seria sua vida se você tivesse se formado e construído uma carreira? Como seria sua vida se você tivesse estabelecido limites e tivesse dito não na hora certa? Como seria sua vida se você tivesse comunicado amor próprio? Ela chorou, abraçou-me e disse que, de fato, era tudo verdade. Eu lamentei por ela e aconselhei. Seu dia é hoje e a hora é agora, para você voltar à sua faculdade, cuidar do seu corpo, resgatar amizades e visitar lugares onde nunca esteve. Agora é a hora de você começar a se amar e a viver. E você? Seu avião tem uma asa ou duas? Olha só a reflexão, tá? E você? Seu avião tem uma asa ou duas? Você comunica amor intenso ao próximo e intenso a si mesmo? Ou você comunica mais amor ao próximo do que a si? Ou ama mais a si do que ao próximo? Para que o seu avião suba e se mantenha no alto, até em meio às tempestades, você precisará manter o foco. Amar o próximo como a si mesmo. Comunicar amor sempre será a melhor estratégia, desde que é da maneira correta. Olha só que forte isso aqui, tá? Esse tópico aqui é muito forte, porque você vê uma história de uma mulher, né, que se casou 25 anos aí, tem 50, né? E o marido a deixou e ela botando culpa tudo no amor, né? Que o amor não existe, que o amor não é capaz de fazer nada, enfim. Mas Paulo Vieira fez só perguntas para fazer fazer uma autoanálise do que, quais atitudes ela está tendo, né? A mulher casou, resumindo, abriu mão da vida dela para viver a vida do marido. Ou pode levar para o lado contrário, o marido abriu mão da sua vida para viver a vida da mulher, né? E a pessoa estava tão preocupada com o cônjuge que esqueceu dela, sabe? Esqueceu dela. Não se cuidou, não fez nada, só fez para viver para ele e esqueceu dela. E não é assim que funciona, né? A Bíblia diz, ele deu o exemplo da Bíblia aqui, né? Ame ao próximo como a si mesmo. E se não for desse jeito, não vai dar certo, sabe? Não vai dar certo. Então a gente tem que se preocupar com isso, a gente tem que rever algumas coisas, tá? Para que a gente não possa lá na frente culpar A ou B, né? A gente ter consciência do que a gente está fazendo. Tá? É feito, ele falou, para um avião voar, ele precisa das duas asas, né? E manter o foco para suportar tempestades. Porque tempestades irão aparecer.
irão aparecer. Mas se você não estiver unido e focado, o seu avião vai cair. Aí só resta perguntar, você vai deixar seu avião cair? Ou você vai manter as duas asas intactas? Sabe? A gente tem que parar para pensar um pouquinho. Agora a gente vai para outro tópico, tá? Que é a linha lousada. Alguém aqui já ouviu falar de linha lousada? Alguém aqui já ouviu falar nisso? Não, né? Eu nunca tinha ouvido falar também, não. Vamos lá. A maioria das pessoas acredita que só se deve elogiar alguém quando este faz algo bem feito ou proveitoso. Essa é a lógica do toma lá da cá. Essas pessoas dizem, por que eu vou elogiar fulano se ele não fez mais do que sua obrigação? Ou então, se elogiar, estraga. Uma vez, cheguei em casa com um feito inédito. Uma nota 10 na prova de matemática. Todo orgulhoso e buscando aprovação, corri até meu pai com a prova na mão e quando lhe mostrei a nota, ele respondeu sem dar muita importância. Não fez mais do que sua obrigação. Afinal, você é um estudante profissional. Aquela fala entrou fundo e me machucou bastante. Afinal, eu tinha me esforçado muito para agradar meus pais e simplesmente não funcionou. Será que a gente já passou por isso? Ou será que a gente está fazendo isso? Né? Já imaginou o seu filho chegando para você com a nota 10 e você só não fez mais que a obrigação, só faz estudar, não trabalha, não faz nada? Será que a gente já ouviu isso quando era menor? Eu ouvi muito, viu? Eu ouvi muito. Não que eu fosse um aluno exemplar, mas eu ouvi muito. Não faz nada da vida. Só faz estudar. Tem que tirar 10 mesmo. Sabe? Renê, quer falar alguma coisa? Eu sei que tu quer. Quando desliga o microfone, tu quer falar. Diz aí. Eu penso... Eu estava acabando de dizer, Renato, que ele diz esquilana. Eu penso assim, porque acaba não faz nada, só faz estudar. Aí tira a nota boa, aí vem correndo, mas tá certo, tem que tirar a nota boa mesmo, que só faz estudar. Mas hoje a gente vai entender um pouquinho sobre isso, tá? Ele vai trabalhar muito isso aí. Vamos ver. Porque, exemplo, o dono lá da loja, na reunião de gerente, ele proíbe, olha só, ele proíbe que nós, gerentes, a gente elogie vendedor. Proíbe. Aí é pau. Por quê? Ele diz que essa frase aqui é dele. Ele está no livro aqui, mas poderia tirar e botar do seu Assis Farinha. Ele diz, se elogiar, estraga. Funcionário não pode se estar elogiando, não. Quando ele fizer uma coisa boa, você tem que chegar para ele, parabéns, mas a gente pode fazer melhor. É assim que ele diz para a gente fazer. Se você trabalha para alguém, trabalha fora e seu chefe fala isso, parabéns, mas vamos tentar melhorar a próxima vez, fazer melhor. Você tem capacidade para fazer melhor. Saiba que ele não está lhe elogiando porque o dono não permite. No sentido de, parabéns, você é o cara, não sei o que, dá força. Não. Se elogiar, estraga, ele diz. Então, mas vamos lá, vamos ver, vamos entender um pouquinho aqui. Hoje sei que a intenção era boa, pois ele acreditava que se mostrasse que aquilo era minha obrigação, talvez eu adotasse um comportamento mais focado em relação aos estudos e me dedicasse mais. Ele acreditava, tá, que o pai tinha essa visão. Vamos lá. Contudo, com o avanço da ciência e da alta performance humana, psicologia positiva e o coaching, sabe-se que, quando se trata de desempenho humano, justamente se dá o contrário. Olha só que interessante isso aqui. Primeiro se elogia, para depois ter um ótimo desempenho. Enquanto um líder tradicional espera seu funcionário fazer algo bem feito para depois elogiar com feedback positivo, o líder empresarial de altíssima performance primeiro elogia e, como consequência, seu subordinado tem uma performance bem melhor. Essa nova métrica faz parte de um trabalho científico intitulado Linha de Lousada, que se leva o nome do seu criador, o psicólogo Marcial Lousada.
Esse cientista chileno realizou experimentos matemáticos nos quais pessoas de altíssimo desempenho nas relações humanas elogiam ou se conectam com outras seguindo a proporção entre interações positivas e interações negativas. Contudo, segundo Losada, não basta elogiar ou se conectar positivamente com as outras pessoas para obter o melhor da relação. É necessário seguir um modelo matemático. Só para vocês entenderem aqui, né? Vocês deu para perceber, não deu? Que primeiro se elogia para depois ter um ótimo desempenho. Enquanto o líder tradicional espera funcionário fazer algo bem feito para depois elogiar com feedback positivo, que é aquilo que eu falei. Chamar o funcionário, fazer, olha, se tu fizesse isso, isso e isso, mas aí o gerente, normalmente, ele vai dizer assim, isso, isso e isso, mas você pode melhorar aqui, ali, para ficar algo melhor para você. Ele nunca vai olhar o lado positivo, ele vai olhar o lado ponto que você errou. Ele pode dizer assim, você acertou nisso aqui, mas isso aqui você poderia ter feito melhor. É o que ele vai fazer. Nunca vai ser 100%, tá? Nunca. E ele mostrou que o líder empresarial, tá? Ele primeiro elogia o funcionário, tá? Para tentar puxar o máximo do potencial daquele funcionário. Eu só queria voltar aqui um pouquinho, porque ontem eu estava vendo um vídeo de Pablo Marçal, que é falando sobre fracassado no YouTube. E ele fala assim, seja o fracassado da sua família. Seja o fracassado. E ele explicando um pouquinho disso aí, e ele viu o filho dele, ele conta que o filho dele chegou na igreja e derrubou uma fileira de banco. O filho dele de 2 aninhos, aqueles bancos de plástico, né? Aquele de madeira, de plástico, né? Cadeira de plástico. Pegou, derrubou tudinho, uma fileira. E ele, da igreja inteira, olhando para ele assim, a maioria que viu, né? E ele chegou para o filho e potencializou a atitude do filho. Todo mundo esperando a bronca, ele chegou aí. Bate aqui, campeão. Que demonstração de força. Parabéns, você mostrou que você é forte. Mas use essa tua força para levantar todas as cadeiras. E ele disse que o filho dele ficou lá fazendo força e não conseguiu levantar. E ele deu a lição de moral no filho aí. Mas ele em nenhum momento chegou para criticar. Ele potencializou as atitudes do filho. Porque ele disse que quando a gente critica, os filhos ficam com medo. Ele disse para perder o medo, tá? De fazer as coisas. Ele disse que o medo é que atrapalha o crescimento da criança. E quando a criança cresce, ela fica com medo de arriscar e acaba ficando na zona de conforto. Enfim, ele soltou vários temas, né? Mas eu trouxe para pensar um pouquinho nesse estudo o seguinte. Quando ele está falando aqui de elogiar, tá? De elogiar. Se a gente traz para o nosso estudo, o que a gente pode trazer com essa atitude? O filho dele errou, claro, ele sabe disso que o filho errou, no sentido de derrubar as cadeiras e atrapalhar o culto, sair derrubando as cadeiras. Mas ele também sabia que, se ele ficasse criticando o filho, né? Criticando o filho, dizendo que isso, que aquele, que o filho isso, que o filho aquilo, você não pode, não sei o quê, o filho ficaria constrangido na frente da igreja, ficaria com medo de errar da próxima vez e poderia até ficar retraindo. Então, quando a gente vê essa parte da escola que ele citou aqui, né, da parte do Luno, o que é que ele está querendo dizer com isso? A gente vai ver um pouquinho mais à frente. É exatamente, Daniel, não maximizou o filho. Porque se ele critica com o filho na frente de todo mundo, o que vai acontecer? O filho vai ficar com vergonha, retraído, humilhado, com medo de qualquer atitude, ele ficar com medo da próxima vez. Então, ele potencializa toda a atitude do filho, para que o filho não cresça com medo. Cresça sabendo que pode ter atitude, e vai errar, mas ele tem liberdade para ter atitude para fazer o que quiser. Então, o que a gente pode trazer para aqui é o seguinte: quando a gente vê algo de errado nas crianças, né, ele diz para a gente potencializar as atitudes dela. Potencializa. Mostra que ela tem capacidade para fazer o que ela quiser, mas mostra também que ela vai errar, vai quebrar a cara, para que ela cresça sem medo. Porque ele diz, gente, que o empreendedor, o que é que a gente faz? Para a gente entrar na maravilha da terra, a gente teve que perder o medo. O medo de algo que a gente não conhece. A gente teve que abrir a mente para um negócio novo. E eu já conhecia marketing multinível, mas na primeira vez que eu entrar no marketing multinível foi algo novo. Na primeira empresa que eu entrei, eu precisei quebrar quebrar aquele medo. Eu olhar assim e dizer, meu Deus, será que isso aí eu vou perder dinheiro?
será que eu vou quebrar com isso aqui eu entrando? Vou jogar meu dinheiro fora? Eu precisei quebrar o medo. E para quebrar o medo, é necessário a gente entender um pouquinho de algumas coisas, como, por exemplo, saber que você só vai conquistar algo se tentar. Você só vai mudar de vida se você tentar. Mas vamos colocar que tudo na vida eu aprendesse que não valesse a pena arriscar. Que eu tenho que manter primeiro meu seguro, que eu não devo arriscar. Eu não iria arriscar, gente. Maravilha da Terra eu não iria entrar nunca. Se eu botasse na cabeça que, na situação que o país está, eu vou entrar nada, vou jogar meu dinheiro fora. Nesse momento, não... vocês devem estar recebendo de gente, quando vocês apresentam o plano, a pessoa dizendo, não, esse não é o momento, deixa as coisas melhorarem. Isso tudinho é fruto do medo. Tá? É fruto do medo. Então, se uma criança chega para a gente... Exatamente, Nádia. Tudo que é novo assusta. Tá? Tudo que é novo assusta. Então, quando a criança chega para você e diz assim, tirei nota 10, mostra a prova. Né? Eu mesmo, quando eu levei uma vez, matemática era a minha pior matéria. Pior matéria. Pense numa matéria que eu era ruim. Não é à toa que hoje eu não sou policial militar, porque eu acertei só uma questão de matemática na prova de 2009 da polícia. Um amigo meu acertou uma questão a mais do que eu e está na PM hoje. E eu, por causa de uma questão só que eu acertei de matemática de 5, que, seja sincero, né? A prova de matemática da PM é uma coisa ridícula. É só regra de 3 e porcentagem, somente. E eu só acertei uma questão, para você ter noção do aluno de matemática que eu era. E na vez que eu tirei uma nota... Isso aí foi a trava. Foi. Mas você vê, quando eu cheguei uma vez em casa, eu cheguei com uma nota 8,5 para o meu pai de matemática. Olha, no primeiro ano do ensino médio. Eu lembro até hoje. Meu pai fez, também não faz nada. E tu queria que tirasse o quê? Tu trabalha por acaso? Tem mais que obrigação. Meu amigo, sabe o que é aquele banho de água fria que eu tive? Eu todo animado para mostrar a nota que eu tirei, de falar para ele. O banho de água fria que eu tive. Aí você imagina uma criança que chega para você toda animada, para mostrar uma nota 10. Aí você diz assim, não fez mais que a sua obrigação. Só faz estudar. Se põe no lugar da criança. Ou será que a gente deveria fazer assim, caramba, tirou 10, parabéns, é isso aí. Mas mantenha um foco, estude mais para manter essa nota. Não sei. Será que a gente poderia fazer isso de outro jeito? Seria melhor, sim. Para pensar aí. Porque vamos se pôr no lugar das crianças. A gente está dando exemplo de criança, gente, de nota de escola, porque foi o exemplo que ele deu aqui. Tá? Mas poderia usar o exemplo para qualquer outra coisa. Ele está falando de nota de criança, mas a gente vê os exemplos do nosso líder, né? Que fazem isso. Pô, velho, tá trabalhando muito, muito top, mas vamos correr mais, vamos fazer mais e tal. Sempre a gente não tá 100%. A gente pode estar 100%, ele fez, mas vamos fazer 200. Exatamente. Tá, todos os líderes fazem isso. Perfeito, René. Pronto. René resumiu aí o que saiu da parte da escola. Ele citou a escola aqui. Mas esse exemplo de René foi perfeito. Você já imaginou se o seu líder do negócio é assim, tu batesse, vamos supor, né? René, bate Esmeralda. É Rubi, vamos supor, bateu Esmeralda em fevereiro. Aí lá vem Salatiel. Aí René todo animado. Poxa, Salatiel, consegui bater Esmeralda. Aí Salatiel olha e faz, oxe, tu tá comemorando o quê? Não é mais que a tua obrigação. Tu não era Rubi. Tem que passar para Esmeralda. E tu tá comemorando o quê? Já imaginou que aqui René ia, na cabeça de René ia ser... Você está entendendo o poder que é as palavras? A mesma coisa, gente, é com os filhos, quando vem mostrar uma nota boa. Se você não potencializar as atitudes dele de tirar 10, você vai retrair. Sabe quantas vezes ele vai chegar animado mais para tirar um 10 com você? Nunca. Eu vou dizer para quê, meu pai? Se ele já toda vez fala que é minha obrigação, hein? Sabe? A mesma coisa é no negócio. Ia travar na hora. Ia, com certeza, Daniel. Então, assim, a mesma coisa no negócio. Você já imagina, vai pro teu novinho, que bateu elite agora, vai dizer a ele, não fez mais que a tua obrigação, tu tá no negócio para crescer mesmo. Ainda demorar, se era para ter batido logo. Vai falar isso para ele, para tu ver se vai animar ele ou desanimar. Vai falar.
É bronca. Então, a gente tem que começar a analisar um pouquinho isso, tá? E é por isso que ele faz essa linha de losada, é importante a gente estudar. Tá? Esse psicólogo, ele foi fantástico para criar isso aqui. E quando a gente vê o negócio pronto, a gente diz, genial. Mas imagina para a pessoa criar essa linha. Para a pessoa criar esse método aqui. Tu imagina? O cara tem que ser um gênio. E foi que esse Marcial Losada criou. É uma arma perigosa. Exatamente, Daniel. A língua realmente é uma arma perigosa. Após inúmeras simulações, achou-se uma proporcionalidade entre interações positivas e interações negativas, para que se mantenha qualquer relação humana com o mínimo de qualidade. A proporção mínima necessária são 3 interações positivas com aquela pessoa para uma interação negativa. Essas interações positivas podem ser qualquer tipo de comunicação, verbal ou não verbal, indo desde um elogio formal, um tapinha nas costas, um sorriso, até gestos positivos ou cartas. O importante é que essa comunicação positiva seja reconhecida por quem a recebeu como de fato positiva. Olha só, isso aqui é um pouquinho que René falou, tá? O importante é que essa comunicação positiva seja reconhecida por quem a recebeu como de fato positiva. Que a pessoa consiga ver a positividade daquilo que você está comunicando. Tá? Já a interação negativa vai desde uma reprimenda verbal, um feedback mais duro, um gesto crítico, um olhar decepcionado, até a indiferença. Se a proporção 3 para 1, se a proporção de 3 para 1, ou seja, 3 comunicações e interações positivas para uma negativa, mantém a relação e os resultados com o mínimo de qualidade. O modelo matemático de Losada mostra que, quando se aumenta para 4 interações positivas e se mantém uma negativa, a pessoa que recebeu as interações vai ter um desempenho e uma performance ainda melhores. Observando o gráfico a seguir, podemos acompanhar a proporção de comunicações positivas versus negativa e a modificação no desempenho humano. Gente, esse gráfico que ele está falando, eu não botei aqui no slide, tá? Não coloquei. Porque realmente eu não consegui. Eu não sou muito bom nesse negócio de gráfico no slide, não. Mas é isso aqui, eu vejo se dá para vocês verem. Olha o gráfico aqui da linha de Losada. É isso aqui, ó. Vocês estão... Dá para ver aí? Dá, não dá? Vocês estão vendo essas 3 linhas mais claras aqui? Vocês vão entender o porquê que essas linhas mais claras, tá? Vocês vão entender. E não deu para eu fazer aqui no slide isso aqui, tá? Mas, olhem só. Depois eu tiro uma foto, tá? E mando para vocês na minha lista de transmissão aí, para vocês entenderem mais, tá bom? Enquanto a proporção de interações positivas vai aumentando, o resultado acompanha positivamente. E temos entre 6 e 8 interações positivas para uma negativa, o melhor desempenho. Contudo, se a proporção de interações positivas continuar aumentando para além disso, o desempenho começa a baixar. Vemos que, se as interações positivas passarem de 11 em relação à negativa, o desempenho cai abaixo do mínimo aceitável novamente. Olha só que interessante isso aqui. Deu para entender isso aqui, gente? Olha só que interessante. Quando a gente tem 6 a 8 interações positivas, 6 a 8, para uma negativa, ele diz que a gente vai continuar aumentando nossa positividade, interações positivas vai começar a crescer, né? Começar a disparar. Porém, se passar disso, vai começar a cair. Muita interação positiva para pouca negativa. Parece meio absurdo isso, mas ele diz que aí a interação começa a se dar a relação negativa, né? O desempenho começa a cair e ficar abaixo.
e fica abaixo de 0 ali, a nota. Né? Começa a ficar abaixo, 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 e vai caindo novamente. Tá? Abaixo do aceitável, tá? A relação. Então, tem que se ter uma média. Tá? Feito o René disse, não dá para agradar todo mundo. Você vai tentar ter suas atitudes, mostrar para as pessoas quem você é. Mas nem todo mundo vai entender isso. Tá? Nem todo mundo vai entender isso. Beleza? Baseado na modelagem matemática de Losada, é muito fácil avaliar os resultados de qualquer tipo de relacionamento. Basta marcar em um papel a proporcionalidade das interações positivas e negativas entre pessoas por um tempo. Acompanhei um casal e pude ver a mudança das interações e, com bastante antecedência, prever os acontecimentos e os desfechos da relação. No início da relação, eles ultrapassam 10 interações positivas para cada negativa. Com o passar do tempo, a proporção foi mudando e caiu para 7 positivas e 1 negativa. Nessa época, as pessoas ao redor diziam que o relacionamento estava mais maduro. Passando mais tempo, a proporção caiu para 5 comunicação positiva e 1 negativa. Tempos depois, observei que havia caído para 3 positiva e 1 negativa. Nesse momento, o casamento se mantinha aparentemente normal e poucas pessoas percebiam as dificuldades entre eles. No encontro seguinte, contei 2 interações positivas para 1 negativa. Para mim, era claro que a relação estava no fim. Pouco depois, minha esposa trouxe a notícia do fim do casamento deles. Você deu para entender aqui agora as interações positivas e negativas? Se você mais discute com a sua mulher do que vive coisas boas, como é que o relacionamento vai durar? Se você vive mais com o seu cônjuge, né, mais com dificuldade, mais discutindo do que vivendo coisas boas, como é que o relacionamento vai durar? Essa linha de Losada conta mais. Ele resumiu a linha de Losada nisso aqui. Tá? Se você passa mais tempo discutindo, vendo problemas com o seu cônjuge, ao invés de ver coisas boas, né, de falar coisas boas, de ter atitudes com coisas boas com o seu cônjuge, como é que vai se manter? Não vai. E à medida que for tendo mais problemas do que coisas boas no relacionamento, o que é que vai acontecer? Vai viver o desgaste natural do relacionamento e uma hora ou outra o casamento vai chegar ao fim. Tá? Uma hora ou outra vai chegar ao fim. Então, o que é que a gente tem que fazer? O que é que essa linha de Losada explica? Mostra que nossas atitudes, nossas interações positivas, ela tem que ser bem maior do que as negativas. Lembrando que a negativa sempre vai existir. Sempre vai existir. Mas que as interações positivas estejam na faixa de 6 a 7 para 1. Tá? 6 a 8 para 1 a negativa. Se começar a ficar muito igual, vai começar muito problema a aparecer e vai começar muitas discussões a acontecer. E é isso que as pessoas têm que procurar fazer. Buscar ter entre 6 e 8 interações positivas com o seu cônjuge e 1 negativa. Se começar a diminuir, começar a nivelar, vai começar a complicar o relacionamento. Tá? Então, é isso que temos que ter cuidado. Tá? Exatamente, Daniel. Perfeito. Melhorar na inteligência emocional. E é isso que a gente tem que fazer. Tá? Da mesma forma, você pode avaliar o desempenho e a relação de pais e filhos. Quando os pais elogiam demais, ou seja, acima de 10 ou 11 interações positivas para cada negativa, vemos filhos mimados e cheios de vontade, presos numa zona de conforto criada pelos próprios pais. Isso é verdade ou mentira? Eu vou falar que nem Alisson Silva agora. Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Quando os pais elogiam demais os filhos e fazem todas as suas vontades, ele está querendo dizer isso. Né? E ficam entre 10 e 11 interações positivas para cada negativa, os filhos se tornam mimados e cheios de vontade. Ficam presos numa zona de conforto criados pelo próprio pai. E depois os pais vão reclamar do filho. E depois os pais vão criar do filho, porque o filho quer fazer o que quer. Né? Quando vemos filhos fustigados por uma avalanche de comunicações negativas, como críticas, reprovação
ou indiferença, novamente percebemos baixos desempenhos, déficit de aprendizado, déficit de atenção ou hiperatividade. E, em geral, esses filhos acabam se motivando em fazer o mínimo necessário para não ser mais criticados ou reprovados. Lembra do que eu falei que Pablo Marçal falou na live ontem? Que ele disse que potencializa todas as atitudes do filho, para que o filho não fique com medo de ser reprovado por ninguém e nem com medo de errar. Então, ele potencializa tudo, filho. Mas repare que mesmo ele potencializando, no final ele disse o quê? Use sua força para levantar as cadeiras. Mas o filho percebeu que não tinha força. Então, o filho ali aprendeu por ele mesmo que se derrubasse a próxima vez, não ia conseguir levantar de novo a cadeira. Ele potencializou a atitude do filho e, ao mesmo tempo, ele repreendeu da maneira correta. Isso é mais ou menos o que Daniel falou, inteligência emocional. É você saber como lidar com a situação. Tá? Porque se você acaba também, por outro lado, só criticando, cobrando do filho, só criticando e cobrando do filho, o que é que vai acontecer? Esses filhos vão se, mínimo necessário para ser criticados, porque eles vão ficar com medo de criticar. Então, eles vão ficar mais retraídos para ter qualquer tipo de atitude. Vão ficar mais na dele, com medo. Né? Vai ser o medo da reprovação, um medo de ser criticado, um medo de levar bronca dos pais. Entendeu? Então, é isso. Beleza. Mas você vê, então, o medo é grande, gente. Sabe? O medo é grande. Então, a gente também não pode só criticar, sabe? Tem que se manter a linha de losada. Né? Interações positivas maior do que interações negativas. Se você só criticar seu filho, vai ficar complicado. Depois, seu filho não tem sucesso quando fica de maior, aí você não entende o porquê. Gente, a base da criança, por que Marçal faz isso com o filho dele? Com os filhos dele? Que só tem 2 anos, 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque ele sabe que para ser empreendedor, você não pode ter medo. Você não pode ficar com medo de ser criticado e nem reprovado. Você tem que ter atitude. Tá? Você tem que ter atitude. Beleza? Então, cuidado com o tratamento. Lembre da linha de losada. Para as interações negativas não ficar maior do que as interações positivas. Tá? Nós já conhecemos o poder das palavras. Sabemos que elas possuem poder de vida e de morte, de construir e destruir, de amar e desamar, de perdoar e acusar. Lembre-se do primeiro capítulo de Gênesis, do qual já se falou neste capítulo. Para que o universo existisse, Deus não apenas pensou ou imaginou o universo. Ele falou, emitiu o comando verbal e somente assim a vida passou a existir. Agora podemos usar o poder das palavras dentro da proporção para projetar e produzir crescimento em qualquer interação humana. Exatamente, Daniel. Tá? Que tal usar a linha de losada para restaurar a relação conjugal? Que tal, através dessa proporção, resgatar filhos da delinquência, das drogas, do sexo precoce ou simplesmente do distanciamento familiar? Imagine você aumentar os resultados da sua equipe profissional apenas por colocar a métrica da linha de losada em prática. Imagina aí. Olha só aqui essas questões para terminar, e depois que terminar esse estudo, eu vou voltar aqui, essa parte aqui, tá? Eu vou fazer questão de voltar. E eu queria que vocês escrevessem isso aí, tá? Quem tiver caderno e caneta. Se não tiver, que printe essa tela, mas responda essas perguntas. Olha só isso aqui. Com quem você tem falhado no uso da linha de losada? Com uma proporção inferior a 3 interações positivas para uma negativa. Ou seja, com quem você tá falhando, né? E está tendo mais reclamando, mais tendo problemas do que coisas boas. Sabe que está invertido aí a situação. Está sendo inferior a 3. Está ali meio pareio.
né? Positividade com negatividade. Tá muito ali igual. Com quem? Tá. Você está tendo mais atitudes positivas e negativas ali. Tá ali, pareio. Para pensar um pouquinho aí e responde aí, tá? Eleja 3 pessoas para começar a aplicar a linha de Losada e mudar seus resultados e seu relacionamento. Quem são elas? 3 pessoas que você considera essencial, que você precisa mudar, tá? Para ter mais interações positivas do que negativas, tá? Começar a crescer no seu relacionamento. Começar a crescer. Começar a mudar seu relacionamento. Para mudar seus resultados. Quem são essas pessoas? Quem são as 3 pessoas? Com prioridade. Veja só. Tá? Vou repetir só essa pergunta. Eleja 3 pessoas para começar a aplicar a linha de Losada e mudar seus resultados e seu relacionamento. Quem são elas? Com que grupo social você tem acertado mais na proporção da linha de Losada? Com que grupo social você está tendo proporções ali, interações positivas entre 6 e 8 para uma negativa? Qual é o grupo social que você tem acertado mais? Escreve aí. Se não deu tempo para escrever, me deixa que eu volto e vocês printam a tela, tá? Pronto. Gente, isso aqui ele conclui o estudo com essas 3. Tá? Eu concluí aqui que amanhã a gente vai aí para outro tópico, tá? A gente vai aqui para o tópico, deixa eu ver aqui. Só dá uma olhadinha aqui, tá? A gente já vai para outro tópico, tá? E eu posso dizer uma coisa a vocês? Amanhã vai ser algo sensacional, tá? Amanhã a gente vai ver um pouquinho de comunicação não verbal, tá? A gente vai entender que até a postura no qual você anda e você senta, ela transmite, tá? Para as pessoas, falas para as pessoas. Deu para entender isso aqui? Até a sua postura comunica para as pessoas. Fala para as pessoas. Então, a gente vai entender um pouquinho disso, tá? Vícios emocionais, a gente vai ver também amanhã. Então, a gente vai ver esses 2, comunicação verbal e vícios emocionais. A gente vai estudar esses 2 amanhã, tá? Gente, eu queria voltar aqui, ó, só um pouquinho nessas questões aqui. Tá? Quando a gente fala, tá, que as palavras têm poder, existe essa interação humana e a gente tem que ter cuidado, tá? Se a gente está errando ou acertando. A gente não vai agradar a todo mundo, isso é fato. Como o Renê falou, nem todo mundo vai entender nossas atitudes. Isso é a mais pura verdade e nunca vai entender. Não é todo mundo. Tá? Mas a gente tem que começar a analisar um pouquinho quais interações a gente está tendo com as pessoas. A gente vê muito casal brigando, só vive discutindo, e a gente, às vezes, não entende o porquê. Né? E aí passa um pouco dessa linha de Losada. Né? Será que esses casais estão tendo mais interações positivas do que negativas? Será que eles estão tendo mais problema do que solução? Será que eles estão vivendo com mais felicidade? Ou será que eles estão convivendo mais negativamente do que positivamente? Tem que se analisar isso aí, tá? E essa linha de Losada é muito importante. Muito importante. Vocês não têm noção da importância disso aqui. Tá? Isso vai para filho, para amigo, para cônjuge, para todo mundo, em termos de relacionamento. Tá? Relacionamento. Você já imaginou qual é o ciclo de amizade que você vai ter? Que toda pessoa que você vê, você só vai falar de problema, você só vai ser negativo, você só vai com problema. Você não vai ter ciclo de amizade, meu irmão. As pessoas vão começar a se distanciar de você. Sabe? Vão começar a se distanciar. E é isso que a gente tem que começar a se preocupar. Nossas interações estão sendo mais positivas ou negativas? Sabe?
Diga aí, René. Eu já sabia que você quer falar, meu querido. Você, quando desliga o microfone, eu só faço esperar. Diga aí. No treinamento que a gente teve, né? Quando a gente tem treinamento com os líderes, assim, com os caras que são tops, né? Líderes. E a gente aprende, não tem como não, velho. A gente suga ali e não tem como a gente não sair lá ileso, né? Ileso na forma positiva. Que Edson estava falando que existe estudos da físico-quântica e físico-química com pensamentos. Ele disse que nos Estados Unidos pegaram um atleta de atletismo, corredor de velocidade, e colocaram ele sentado, eu esqueci o nome que dá, um tipo de capacete para achar as ondas cerebrais, e mandaram ele fechar os olhos. E nesse sentido, disseram a ele, olha, você vai se imaginar numa prova, certo? Você vai fechar os seus olhos, aí você olha para o lado, você vai ver o seu oponente do lado esquerdo, seu oponente do lado direito, certo? Aí você agora imagina o apito do árbitro para você começar a correr e você já se imagina ganhando a prova e passando na frente de todo mundo. Rapaz, ele disse que a força da mente da pessoa que ela emergiu naquele momento foi a mesma força que fizeram o teste com ele numa prova real. Então, é isso que eles querem dizer, que as palavras têm força, certo? Tudo que a gente fala emite uma força cerebral. Então, tudo que a gente fala e pensa atrai, seja por mal ou seja por bem. E isso aí não é balela, não tem comprovação. Não é porque fulano está falando ou ciclano está falando, não. Foi comprovação científica que realmente isso aí vale mesmo para nós, para o nosso dia a dia, entendeu? Perfeito. Então, tudo que a gente fala conspira ao nosso favor ou contra nós. E é esse tipo de pensamento aqui que eu estou citando se encaixa perfeitamente nesse estudo que você está falando aí. Com certeza. Né? Da Aline Lousada. Verdade. Perfeito. Perfeito, meu líder. Perfeito. É justamente isso mesmo. Tá? É justamente isso. E a gente tem que começar a potencializar as atitudes de quem a gente gosta, tá? É difícil, mas a gente tem que começar a pensar nisso. Tá? Porque a gente não adianta dizer, isso é fácil de fazer, isso a gente vai fazer. Não, não é. Que a gente tem que mudar alguns conceitos da gente. A gente tem que começar a acreditar de outra maneira. A gente vem fazendo as atitudes a vida inteira. E, de repente, você começar a aprender e mudar, não é do dia para a noite. Mas você pode se esforçar para fazer o máximo possível. Tá? Então, gente, falta 2 minutos para acabar o estudo. A gente começou de 8h32, são 8h31 agora. 1 hora certinho, como a gente está sempre tentando fazer, tá? E a gente mais um dia conseguiu. Show de bola. Né? Então, gratidão aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Não sei se mais alguém quer falar, mas aí só tem 1 minuto. Seria algo muito rápido. Eu acho que nem, né? Mas não sei se alguém aqui quer falar alguma coisa mais do estudo. Mas, gente, gratidão, tá? Sucesso para vocês. Aproveitem. Vamos embora aí. Vamos se ativar, né? Vamos se ativar todos aí. Mesmo eu já tô, viu? Se não for da nossa rede. Eu já tô. Não, eu já vi, já, meu senhor. Eu já tô. Para todo mundo, entendeu? Porque nós precisamos, né? Não quer dizer que seja da nossa rede, mas precisamos estar ativos para dar exemplo para os nossos prospectos. Exatamente. Exatamente. Gente, acabou.